Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, quarta-feira, vamos refletir, meditar o texto de São Lucas, capítulo 19, versos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo que tem.
E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos faz refletir e avaliar como anda a administração dos nossos dons e talentos. Vale lembrar que todos nós temos dons e talentos. Uns têm mais, outros têm menos, de acordo com a capacidade de cada um, diz Jesus. Mas todos, indistintamente, recebemos de Deus bens para administrar. A diferença está na maneira como cada um administra estes bens preciosos. Uns multiplicam os seus dons e talentos, partilhando-os com os demais. Outros enterram ou guardam no lenço suas preciosas moedas e elas se desvalorizam, isto é, perdem a razão de ser. Cabe a nós perguntarmos-nos: estamos investindo nossos talentos ou estamos guardando-os? O objetivo desta parábola é convidar-nos a estar sempre preparados, pois a qualquer momento Deus virá e pedirá contas dos bens que Ele nos confiou. A vinha do Senhor não tem data marcada, mas é certo que Ele virá. E quando voltar, vai querer saber de nós o que fizemos com os nossos bens. Então, o que se deve fazer é investir os talentos e não guardá-los. Talentos investido é talento multiplicado. Multiplicamos nossos talentos e dons quando os colocamos a serviço dos irmãos. Quanto mais ele é partilhado, mais ele se multiplica. Que sejamos sempre fiéis e prontos para dar vida pelas coisas de Deus, se preciso for. Agindo assim, estaremos administrando bem os nossos dons e talentos. Oremos. Ó Deus, que fizeste a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo dos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quarta-feira a todos nós.